No comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, pode-se encontrar o mesmo entendimento. Conhecemos as coisas inteligíveis por negação, por causalidade e por transcendência, modos que Dionísio sustenta também no livro Nomes Divinos. Boécio entende que cabe contemplar a própria forma divina desse modo, isto é, pela remoção de todas as imagens, mas não para que se saiba a respeito dela o que ela é. Segundo Tomás, Boécio não tinha a intenção de dizer que é possível contemplar as verdades eternas por meio de uma iluminação divina, como afirmava Agostinho. Para ele, as verdades eternas estão além de todas as imagens. Deus só é conhecido nas criaturas, causalidade, e através delas, transcendência e remoção. No entanto, embora seja possível, por meio da causalidade, saber o que Deus é, o mesmo não pode ser dito do ato de ser de Deus, isto é, a sua essência. Isso significa que para o ser humano, que ainda está em fase de peregrinação, conforme 1 Pedro 2.11, a essência de Deus é desconhecida. Por causa disso, o conhecimento que temos de Deus é imperfeito. Nem sequer um conhecimento perfeito das verdades eternas é viável aos seres humanos no presente estado de vida corpórea. Esse conhecimento imperfeito opõe-se ao conhecimento perfeito que só será possível na pátria celestial. Importante é notar que Tomás finaliza essa argumentação enfatizando que esse conhecimento perfeito jamais se dará por alguma ciência especulativa, mas apenas pela luz da glória de Deus, conforme Hebreus 11.14, 16. As citações destacadas do comentário ao Tratado da Trindade de Boécio e do comentário dos Nomes Divinos de Dionísio evidenciam que o intelecto humano pode conhecer a Deus e as verdades eternas somente por comparação ou remoção do que é corpóreo. Mas, mesmo assim, é necessário destacar que, ao conhecer as coisas inteligíveis, o intelecto necessita voltar-se às imagens, ainda que seja para negá-las. Essa necessidade de confrontar as imagens vem do presente estado de vida, em que o intelecto, unido ao corpo, não pode conhecer as verdades eternas diretamente ou imediatamente. Em suma, para Tomás, Deus não pode ser conhecido em sua essência. Se o intelecto humano no presente estado de vida não pode sequer conhecer imediatamente as coisas criadas, então, como podemos dizer que é possível conhecer a essência de Deus? No artigo 3 do comentário ao Tratado da Trindade de Boécio, para fundamentar sua argumentação sobre a impossibilidade de conhecermos a essência de Deus, Tomás de Aquino recorreu a 3 escritos de peso: a Teologia Mística de Pseudo-Dionísio, a Metafísica de Aristóteles e a Epístola de Paulo aos Romanos. No primeiro capítulo da Teologia Mística, Tomás encontrou os argumentos a favor da incognoscibilidade de Deus, isto é, a impossibilidade de conhecê-lo imediatamente. Entretanto, para apoiar essa doutrina, cita um trecho do livro segundo da Metafísica em que Aristóteles compara o intelecto humano com a coruja. O olho da coruja não pode de modo nenhum ver o sol. Logo, nem o nosso intelecto pode ver a própria essência divina. Além de Aristóteles, Tomás cita também uma passagem da Escritura que parece concordar com as ideias aristotélicas. Nessa passagem, Paulo afirma que Deus é aquele a quem conhecemos pelas criaturas, conforme Romanos 1.20. Isso reforça o que já foi dito. O intelecto humano, no presente estado de vida, não pode conhecer diretamente as coisas inteligíveis, muito menos a essência divina. Sobre essa impossibilidade de aprender a essência de Deus, Etienne Gilson fez uma comparação bastante pertinente. Suponhamos, então, que empreendemos uma viagem marítima. Começamos por nos separar de tudo o que havemos de deixar atrás, pessoas e coisas. Encontramo-nos a bordo, no universo estranhamente limitado, que será o nosso universo por alguns dias. Mas nada acontece de decisivo, até que chega o último momento, quando o navio finalmente corta as amarras e parte. Estamos no mar e se nos perguntarem onde nos encontramos, não poderemos responder citando o nome de nenhum lugar preciso. Tudo o que podemos dizer é a quantas mil milhas longe da Terra nos encontramos. Algo parecido ocorre quando tentamos falar de Deus. Enquanto temos uma noção precisa do que ele não é, nossas palavras guardam certo sentido positivo, mas quando chegamos à questão, é Deus distinto do seu próprio ato de ser? Então é a hora de nosso intelecto cortar as amarras, perder contato com a terra firme da essência, ou quidade, e lançar-se no oceano infinito da pura atualidade existencial. Podemos dizer que, segundo Tomás, o nosso conhecimento de Deus é imperfeito, porque só podemos conhecê-lo a partir da comparação com as coisas sensíveis. Tendo em vista o fato de que não podemos saber o que Deus é, mas só o que ele não é, Tomás conclui que todo conhecimento de Deus é negativo. Certamente, o seu objetivo não era negar a possibilidade de ter-se um conhecimento positivo de Deus, mas afirmar a transcendência divina a partir de um conhecimento negativo. Conhecer Deus consiste em reconhecer que não se sabe o que Deus é. Na verdade, o apofatismo de Tomás visa quebrar a impressão que nós temos da total distância de Deus, causada pela impossibilidade de um conhecimento imediato de sua essência. O apofatismo e a espada que Tomás usa para separar e, portanto, manter em equilíbrio a afirmação do ser de Deus e de seu conhecimento. Deus realmente está além de todo o nosso conhecimento, porém o motivo da ignorância encontra-se no conhecimento imperfeito que nós temos das verdades eternas.
Segundo Segismundo Spina, professor emérito da Universidade de São Paulo, o século de Tomás de Aquino foi um século visceralmente racionalista, época em que a razão era quase um objeto de culto. Entretanto, ainda que se espere em Tomás as marcas de seu tempo, procuramos destacar nos textos citados aquilo que Geert Provos chamou de movimento de transgressão do ser, o que nada mais é que compreender que não se compreende Deus. Essa constatação, ao mesmo tempo que aponta para a finitude humana, esposa o ritmo do infinito em nós. Essa é, em suma, a finalidade da teologia de Tomás de Aquino, salvaguardar a realidade absolutamente transcendente do Criador em relação às suas criaturas.